Olá, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. E hoje nós vamos ter aqui nossa sexta aula do curso introdutório ao MATCAD Prime. Essa é a nossa sexta e última aula aí desse curso introdutório, com os conhecimentos que nós vamos aprender nessa aula e os conhecimentos que nós aprendemos nas outras aulas. Vocês já terão aí os conhecimentos necessários para poder desenvolver aí os seus cálculos, seus memoriais de cálculos, os seus cálculos que vocês fazem, né, na faculdade, de uma forma satisfatória. E é importante, né, assistir às outras aulas, assistir todas as aulas, porque o conhecimento ele é agregado, é um conhecimento que vai sendo construído e precisa ter todo esse conhecimento aí para poder aproveitar as aulas subsequentes. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender um conhecimento novo e os conhecimentos que nós aprendemos nas outras aulas, nós vamos utilizar aqui também. Então, quem não assistiu às outras aulas, vai lá no canal, Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo e clica lá, assiste as outras aulas, que aí com certeza você vai conseguir desenvolver melhor os seus cálculos. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre operadores de comparação, que são aqueles operadores de maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, igual. Qual a importância deles aqui para nós dentro do MATCAD e onde a gente aplica ele dentro da engenharia e dentro da resolução de alguns exercícios. E para exemplificar, né, a utilização, a gente vai resolver um problema de resistência dos materiais, onde a gente vai aplicar aí, por exemplo, né, esse operador de maior, menor, né, para identificar qual que é o domínio de atuação de uma força dentro de um estudo aí de resistência dos materiais, tá bom? Então a gente vai resolver reações nos apoios, diagrama de força cortante, momento fletor. Então vamos lá. Operadores de comparação. Aqui dentro da aba MEF, a aba que a gente mais usa aqui dentro do MATCAD, quem está acompanhando as aulas, a gente tem aqui operadores, né? E a gente já trabalhou com algumas dessas funções aqui. E hoje a gente vai trabalhar com esses operadores de comparação aqui. São esses operadores que aparecem aqui, né? Maior, menor, maior, igual, diferente, igual. E como que eles funcionam? Na verdade, quando eu uso um operador desse, eu faço uma comparação e verifico se aquela comparação é verdadeira ou se ela é falsa. Por exemplo, se eu declarar uma variável aqui, ó, x igual a 2, por exemplo, e depois eu declarar aqui uma comparação de x, aí eu venho aqui, né, se eu não souber o atalho do teclado, maior que 3, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é falso, né, porque x é igual a 2. Se eu der igual, ele vai me retornar 0, porque é falso, a afirmação é falsa. Se eu colocar que o x é maior que 1, por exemplo, ele vai me retornar 1, porque é verdadeiro, x é igual a 2. Da mesma forma, se eu mudar aqui e colocar, por exemplo, 0, ele muda a minha afirmação, porque agora x não é mais maior do que 1. Então, os operadores de comparação são operadores que vão me retornar como resposta, né, 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Né? Então, é importante, por exemplo, dizer onde atua uma força, né, em qual domínio da minha função aquela força atua, como a gente vai ver aí nesse exercício de resistência dos materiais que a gente vai resolver. Certo? Então, vamos lá, vamos aplicar esse conhecimento, né, de operadores de comparação. Eu poderia utilizar qualquer um outro aqui, igual, por exemplo, a x igual, eu sei qual que é o atalho do teclado, igual a 1, é 0 porque x não é igual a 1. Eu posso vir aqui e dar 1 aqui, e aí x é igual a 1, então a resposta da minha comparação é 1. Né? Lembrando, vejam que esse símbolo de igual é diferente desse e também é diferente do nosso símbolo de igual aqui do teclado. Né? E quem não acompanhou as primeiras aulas, acompanhe que existe uma diferença entre eles aí. Né? Um é para declarar a variável, um é para verificar a resposta e esse outro é o de comparação. Bem, vamos resolver o exercício de resistência dos materiais para ver onde isso se aplica. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse exercício, que é essa viga aqui, onde eu tenho uma força de 20
toneladas, né, 20 mil quilos aplicada aqui a 15 metros desse apoio aqui, e o comprimento total de 20 metros, é declarar aqui quais são as minhas constantes, né? Então eu vou declarar aqui quais são as minhas constantes da viga. Então aqui, ó, constantes. Então para digitar um texto, você já sabe, aprendemos lá nas aulas, é Ctrl T, que ele abre a área de digitar um texto. Então a minha força, a minha carga P, né? Minha força P, ela vai ser igual a 20 mil, né? Quilogramas, só que se eu quiser em Newton, eu tenho que multiplicar ela pela gravidade, G. O G aqui já é uma constante, como a gente aprendeu nas aulas, então se eu só pôr G ali, ele vai saber que tem que multiplicar pela gravidade, né? E aí ele já me dá essa carga aqui em Newton. Eu vou passar para quilonewton, colocando K. Se vocês precisarem de alguma unidade, já sabem que vem aqui no menu Units e pode pegar a unidade para colocar aqui do lado. É só selecionar aqui e trocar a unidade para a unidade de força que vocês querem. Certo? Então eu tenho essa minha carga P. Eu vou colocar também qual que é o meu comprimento total L da minha viga, né? Que é igual a 20 metros, né? 20 metros, tá aí. Eu vou colocar a distância A, que é 15 metros aqui, A igual a 15 metros. E a distância B, que eu vou precisar dela também para declarar para calcular as forças. Como a distância A é 15, a distância B vai ser 5 metros. Pronto, essas são as constantes que eu vou precisar por enquanto aqui para resolver. A próxima etapa eu vou resolver as reações dos apoios. Então se eu usar aqui o momento, né, usando o momento para resolver, momento, né? Momento, quem lembra lá do momento da resistência dos materiais, então vou fazer o momento em relação ao ponto B. Então vai ser P vezes o B e RA vezes o L. Depois eu isolo o RA e pego P vezes o B dividido por L. Então o meu RA aqui, calculando o momento lá em B, né? O momento em B, vai ser igual a força P, que eu declarei ali em cima, vezes a distância B, que é a distância até o ponto B onde eu estou calculando o momento, né? E aí dividido pela distância que eu tenho do RA até o B, que é o L. Só tenho essas duas forças aí atuando. Só tenho essas duas forças aí atuando na minha viga, dividido pelo L. Daí eu tenho a resultante aí da minha força RA. Da mesma forma, eu posso resolver meu RB fazendo um momento em B, se eu quiser. E aí, o que muda vai ser somente que a força P agora vai multiplicar, né, essa distância até o A, que é o valor de A, que eu já declarei ali em cima, dividido também por RB vezes a distância até o A, que é a distância L aí também. Então, essa é a minha força em B. Então já tenho aí as duas forças calculadas. Eu pus o K aqui para calcular em quilonewtons. Então tá aí, RA e RB definidos. É agora que eu vou começar a usar esse conhecimento da operadores de comparação. Eu vou fazer aqui a força cortante, né? Então eu vou começar a fazer a força cortante. Força cortante, o diagrama de força cortante também. Então eu tenho que o meu Q, que varia com x, né? Então vai ser uma função. Quem não assistiu a aula de função, acho que é a aula 2 do curso, lá vai lá que a gente ensina como declarar a função. Então o Q de x, né? Porque a minha força cortante vai variar ao longo da minha viga x, vai ser igual a indo da esquerda aqui para a direita, considerando aqui x igual a 0, nesse ponto A, eu tenho que o RA pode assumir qualquer valor de x, então é justamente RA aqui. E aí, menos essa força P, né? Menos a força P. Porém, eu vou pôr vezes aqui, ó. A força P, ela só vai entrar quando o x for maior do que A, ó. Ela só começa depois de A, vindo da esquerda para a direita. Agora eu vou usar o operador de comparação. Quando x for maior do que A.
Então, esse é a minha força cortante. Então, é RA menos P quando X for maior do que A. Esse é a minha força cortante. Eu vou declarar aqui o intervalo de X, né? O vetor de intervalo de X, né? Também aprendemos na aula de funções como fazer isso. Então, eu vou pôr que ele vai começar em 0 milímetros, eu vou variar em milímetros, que fica mais acurado o nosso gráfico, né? Vocês vão ver que ele fica melhor. Aí dou a vírgula para abrir as outras funções aí de digitar o intervalo. Eu quero que ele vá de 500 em 500 milímetros até o comprimento aí de L, que é o comprimento total da minha viga, né? Então o X vai começar aqui, em 0, ele vai de 500 em 500 milímetros, né, até chegar em L. Eu escolhi isso porque eu sei que essa resolução vai dar uma boa resolução para o nosso gráfico, né? Então tá aí, Enter. Esses são os valores de X. Aí eu já vou desenhar aqui o meu gráfico de força cortante. Aí também, quem não viu a aula de gráficos, lá na aula de funções e na aula de tabelas, a gente desenhou alguns gráficos também, eu ensinei como fazer isso. Nós vamos desenhar aqui no plot um gráfico, agora aplicando aquele conhecimento. Então tá aqui o nosso gráfico. Eu vou pôr em Y o Q de X. E em X vai ser o próprio X, né? Que eu acabei de falar ali. Então tá aí, ó. Eu venho a força cortante aqui, né? Com o valor dela. Aí, quando chega lá em X igual a A, né? Ela muda para e vem para negativo igual ao valor de RB, que é 147,1 kN. Eu vou passar aqui para quilonewton, para ficar melhor. E aqui eu vou pôr em milímetros também. Apesar que a resolução aqui não vai mudar, essa resolução aqui, eu vou deixar em metros, porque a resolução aqui não muda muito o gráfico. Vai mudar, quanto mais intervalo você colocar aqui, mais ajustadinho fica seu gráfico, você nota isso. Se eu deixar bem grosseiro ali, isso aqui não fica tão ajustado. Isso aqui não fica tão ajustado. Bem, esse é o diagrama de força cortante. Agora eu vou aqui fazer o meu momento fletor. Opa, olha eu fazendo uma coisa que não se deve fazer, que é digitar sem abrir a área de texto. Ó, Ctrl T para abrir a área de texto. Momento fletor. Então vamos lá. Então, ó, eu vou copiar a nossa viga, vou trazer ela para cá, só para a gente ficar olhando para ela e saber o que eu tenho que entrar aí com os valores para construir o meu momento fletor. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa ela aí. Bonitona aí, vamos lá. Então, ó, o meu momento fletor de X, ele é o RA, né, que pode assumir qualquer valor de X. Ó. Então é RA, aí momento a gente tem que lembrar que é força vezes distância. Então é RA vezes o X. Para o gráfico ficar bonitinho, eu vou considerar girando no sentido horário negativo. Então esse é negativo, ó, porque a setinha está para cima, gira no sentido horário negativo. E a força P vai entrar aqui positiva, porque ela gira no sentido anti-horário. Né? Isso é só para o gráfico ficar bonitinho, vocês vão ver aqui. Né? Então vamos lá, agora eu tenho o P, né? Porém o P, igual eu coloquei ele em cima, eu vou pôr vezes aqui, ele só vai atuar quando X for maior do que A. Lembra lá que eu coloquei, certo? E agora eu tenho que multiplicar pela distância de P. Então é vezes, né? Então o X maior do que A é só para eu identificar a partir de qual ponto da minha viga que o valor P começa a ser levado em consideração para fazer o momento. E agora eu vou multiplicar aqui pela distância, que é X, né? Qualquer valor de X, o P pode pegar menos o valor de A, porque ele não está para lá, ele está para cá de A, menos A. Então essa daí é a função que me dá o momento fletor. Como eu já declarei os valores de X aqui, eu não preciso declarar de novo aqui embaixo. Daí eu posso simplesmente vir aqui e pedir um novo gráfico, né? E plotar aqui o M de X e aqui o X. E tá aí o meu momento, o meu diagrama de momento fletor
digitado. Eu quero em Newton vezes metro, não em Joule. Newton vezes metro é Joule, por isso que ele colocou Joule ali. Então tá aí o meu diagrama de momento fletor. Eu sei que em x igual a 15, né, eu tenho o meu momento fletor máximo, por exemplo, em x igual a 15. Então, x igual a 15 é um ponto importante. Eu vou adicionar aqui uma curva vertical no meu gráfico, que eu sei que é no ponto onde o x é igual a 15. Ó, vou digitar ali, ó, 15. Então, ele já vem aqui para o momento máximo, né? Então, se eu quiser saber o momento ali, por exemplo, é só digitar a minha função aqui, ó, o momento de x, que eu já fiz ali em cima, para 15 metros. Eu quero nesse ponto. Então, esse é o valor do meu momento para x em 15 metros. É só eu digitar entre parênteses, como a gente aprendeu lá na aula de funções, né? Então, esse é o valor do momento. Para a mesma posição, eu posso obter, se eu quiser, a minha força cortante. Só pôr o Q, que eu chamei de força cortante, para 15 metros também. E essa é a minha força cortante no valor de x igual a 15 metros aí, que eu tenho, né? Esse Então, essas são as funções aí que eu tenho do momento fletor e da força cortante e as formas como eu uso para construir o gráfico, né? E aí como eu uso aí os valores de mais, de igual, maior, maior ou igual, os parâmetros de comparação para me ajudar a construir essas funções aí de momento, de força cortante, tá ok? Então essa foi a aula 6, a última aula do curso, onde a gente aprendeu todos os conceitos principais. Existem outros conceitos, mas com esse você já consegue se virar muito bem e aprender os outros durante a necessidade. Esses conceitos que nós aprendemos foram da versão free do MATCAD. Existe a versão paga do MATCAD, que existem outras funções. Porém, eu uso essa função free para eu trabalhar na minha empresa e desenvolver cálculos. Tá? Eu vou parar esse curso por aqui, da curso introdutório ao MATCAD. Né? Eu prometi que iria fazer esse curso, então se assistir às 6 aulas vai ter capacidade de acompanhar, de realizar os cálculos. Eu só vou continuar outras séries sobre o MATCAD e outras coisas mais, fazendo às vezes algumas resoluções de exercícios mais elaborados ou mesmo de cálculos mais elaborados de projetos e coisas do tipo, né? Se houver uma procura, né? Porque eu tenho que despender um tempo para preparar isso, para pensar isso e gravar para vocês. Então, o que eu havia prometido para alguns alunos meus, para alguns colegas, eu fiz, né, o curso, está aí, 6 aulas, está lá no YouTube, Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. E se houver procura, se houver mais pessoas inscritas assistindo os vídeos e tiver pedidos, eu vou gravar com certeza outras coisas bem legais usando o MATCAD e quem sabe eu surja com novidades aí para os senhores com outros softwares nas áreas que eu mais atuo aí, softwares que são free no mercado e que a gente pode utilizar na nossa vida profissional, tá ok? Um abraço a todos, muito obrigado pelas pessoas que acompanharam, aí, que deram uma força para esse curso, e se tiver acompanhamento, e se vocês pedirem, eu continuarei aí com outras séries e com coisas bem bacanas no canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. Um abraço, fiquem com Deus e sucesso na vida profissional e acadêmica. Tchau, tchau.